Boa tarde, professor. Que é a segunda questão, item A, né? Você pede para fazer a derivada dessa função f de x, que é 7x ao quadrado mais e elevado a x, mais cosseno de x, mais tangente de x, mais ln de x. Então, pela regra da soma, eu posso fazer a derivada de cada um deles. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, fazendo cada uma de forma individual, para não facilitar, derivada de 7x ao quadrado é 14x. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. A derivada do cosseno é menos o seno. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. E a derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, somando tudo, a derivada de f de x é 14x, mais e elevado a x, menos seno de x, mais secante ao quadrado de x, mais 1 sobre x. O próximo item é a questão 3, item A. Então, aqui ele diz assim, faça em contraderivada de f de x, onde é elevado a x menos seno de x, mais cosseno de x, tudo isso elevado a 7. Então, usando a regra da cadeia, eu posso dizer primeiro o seguinte, que todo esse termo aqui, que está dentro do parêntese, ele é u. Então, f de x é igual a u elevado a 7. Então, se eu fizer dy dx de f de x, vai ser 7u elevado a 6. E também posso dizer que du dx, né, a derivada do u é elevado a x, menos cosseno de x, menos o seno de x. Então, eu vou dizer assim, ó, dy dx, que é a derivada da f de x, é dy du vezes du dx. Então, substituindo, eu descobri que dy dx é 7 o elevado a 6, coloco aqui, vezes o du dx, que é esse termo aqui. E eu coloco aqui. Então, dy dx é 7, e aí, mais uma vez, eu tenho que substituir o u, né? Que eu disse, ó, isso tudo aqui é isso aqui, mas eu ainda tenho um termo aqui que foi substituído. Então, 7 vezes o próprio u, que é e elevado a x menos seno de x mais cosseno de x, vezes o du dx, que é e elevado a x menos cosseno de x menos o seno de x. O próximo item é o item B da terceira. Você pede para encontrar a derivada de y é igual a x elevado a 5 vezes ln de 2 mais seno de x. Então, pela regra do produto, eu sei que a derivada dele vai ser a derivada desse primeiro termo vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada desse segundo. E aí eu deixo esse esquema montado e vou pensar, porque ainda tenho que, né, termos aqui dentro, ó, esse aqui eu derivo, fácil, esse aqui eu repito, esse aqui eu repito. Quando eu for derivar esse termo aqui, eu preciso usar a regra da cadeia. Então, eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar de f de x, esse ln de 2 mais seno de x, né? Eu vou dizer que f de x é isso aqui. Vou dizer que esse termo dentro do parênteses é o u. E aí, vou dizer que f de u é ln de u. Então, df dx é igual a df dx vezes df du. Né? Eu estou querendo fazer a derivada de 1 e u só para inverter os termos, como na regra da cadeia. Então, isso aqui vai ficar df de u, aqui, vezes du dx. Então, eu posso dizer que df dx é... Quem é df du? Né? É 1 sobre u vezes o cosseno de x. Que é... Quem é u? 1 sobre u, eu disse aqui que era 2 mais seno de x, coloco aqui, vezes o cosseno de x. Então, voltando lá para dentro da primeira função, eu vou dizer que a derivada de y vai ser, derivei o primeiro termo, né? X elevado a 5, derivada é 5x à quarta, vezes, repito, ln de 2 mais seno de x, mais x elevado a 5, vezes a derivada desse termo aqui, que é isso aqui.
1 sobre 2 mais seno de x vezes cosseno de x. Então, dando uma ajeitadinha, fica dessa forma aqui. Y' é 5x à quarta vezes ln de 2 mais seno de x mais x à quinta vezes cosseno de x dividido por 2 mais seno de x. A próxima questão é a quarta. Na quarta, você dá essa expressão y elevado a 4 menos seno de xy é igual a x elevado a 4 menos 6 e pede para fazer o método da derivação implícita, né? Então, se eu for derivar isso aqui, fazer o dy dx em todos eles, inicialmente eu diria que eu faço o d dx nos dois lados, mas aí eu percebo que eu tenho esse termo, esse termo, esse termo, esse termo. Como é uma soma, né, uma subtração, eu posso dizer que é d dx de y elevado à quarta menos o d dx de seno de xy, que é igual ao d dx de x elevado à quarta e d dx de 6. Isso aqui é zero, a derivada de uma constante é zero. Pela regra da soma, eu posso dizer que essa derivada aqui, d dx de x a 4, é 4x elevado a 3. Então, eu repito esses termos aqui e derivo esse. Por que eu não derivei esse diretamente? Porque eles estão em função de x e y. E eu tenho que derivar em x. Então, eu vou aplicar a regra da cadeia para os termos separados. A derivada de d dx de y à quarta, aqui, vou derivar só ela. Eu posso dizer que, segundo a regra da cadeia, d dy de y à quarta, isso aqui, né, é igual a d dy de y à quarta vezes d dy dx. E fazendo a derivada, fica 4y3 de dy dx. Pego esse outro termo aqui e vou derivar ele. Derivada de d dx de seno de xy. Nesse caso aqui, eu tenho que aplicar a regra da cadeia e a regra do produto, né, porque eu tenho um produto. Então, d dx de seno de xy é o cosseno de xy, eu derivo o seno, vezes d dx de xy. Então, repito esse termo, cosseno de xy, e derivo esse termo aqui, que fica y mais x vezes dy dx. Só reorganizando, y vezes o cosseno, isso tudo vai ser y vezes o cosseno de xy, mais x vezes o cosseno de xy, dy dx. E aí eu pego esses dois termos que eu acabei de descobrir e volto lá para aquela equação. Então, assim, se eu junto 1 e 2 aqui, fica. Eu tenho que botar, eu já descobri quem é a derivada de y à quarta, descobri quem é a derivada de seno de xy e isso aqui já derivei. Então, colocando todos os termos aqui. Então, pega ele aqui, ó, o 4y3 dy dx, menos esse termo aqui, y cosseno de xy, menos x cosseno de xy, dy dx, isso tudo é igual a 4x elevado a 3. Dou uma organizada para que os termos que estão sendo multiplicados dy dx passem para o lado de cá. Esse termo aqui, divido todo mundo por y cosseno de xy, né? Então, ele some aqui. Divido não, gente. Eu somo, né? Eu somo o y cosseno de xy dos dois lados, ele aparece aqui e ele some aqui, que vai ficar menos com mais. Coloco em evidência o dy dx, e aí fica 4y ao cubo menos o cosseno de xy. Quando eu coloco os dois aqui, esses dois termos já estavam desse lado. Quando eu dividir todo mundo por 4y ao cubo menos x cosseno de xy, eu cancelo desse lado e ele aparece desse outro lado, então fica dy dx é 4x ao cubo menos mais y cosseno de xy, dividido por 4y ao cubo menos x cosseno de xy. É só isso.